Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo a visão de João. Você vai aí para o último capítulo desse Evangelho. Evangelho de Jesus, segundo aquilo que nos deixou registrado João, capítulo 21. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 17. É uma leitura um pouco extensa, porém necessária, e eu vou ler pausadamente para que você entenda. Nós vamos usar da exposição desse texto. E aproveitando mais uma vez, nós queremos agradecer a você que está em casa também conosco. Só relembrando, a Igreja Batista Betel em Pilar, ela não fechou. Nós limitamos logo no início essa presença no culto, e depois o tempo passou, as coisas foram melhorando um pouquinho, e dentro aí de todos os padrões necessários contra a contaminação e propagação desse vírus, nós iniciamos pela manhã. E aí há 2 semanas exatas nós iniciamos também o culto da noite. E você que nos assiste aí pelo nosso canal do YouTube, que ainda está se reservando, que ainda está se protegendo, que faz parte do grupo de risco, permaneça em casa, nos assistindo, juntamente conosco aqui cultuando. E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco. Falamos muitos meses aqui, né, pastor? Para o celular, sabendo que nós estávamos alcançando as pessoas em casa e não perde o mérito de nada, importante também, mas é muito bom ver você aqui nessa noite, amém? Louvamos a Deus pela sua vida. João capítulo 21, do verso 1 até o verso de número 17, todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia retirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos.
Jesus restaura Pedro. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo de Israel, queremos apresentar essa leitura diante do Senhor. Um texto magnífico, esplêndido, autoexplicativo, e que nos traz aqui grandes verdades das quais nós nos recordaremos, nos lembraremos, e queremos nessa noite sair com essas verdades mais do que vívidas na nossa vida. Queremos pedir ao Senhor que nos perdoe os pecados, nos limpe, por favor, e use a Tua palavra como lhe aprouver. Que Teu Espírito Santo, que habita em nós e que passeia no meio desta igreja e que alcança aquele que está em casa, possa estar ministrando e trazendo à memória tudo aquilo que pode lhes trazer esperança. Sabemos que Tu podes usar, então usa pela Tua infinita misericórdia, e que no final desta mensagem, possamos estar aqui convictos de que o Senhor nos falou e nos chamou a um compromisso e uma responsabilidade, porque na verdade, a caminhada cristã é assim. A gente cresce, a gente ouve, a gente reflete, e aí a gente parte para as decisões necessárias. Então cuida da gente, em nome de Jesus. Nós a Te oramos e por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Queridos, nesse mês de setembro, todo ele, as mensagens da noite, elas possuem um tema central, e o tema é justamente esse aqui: resiliência cristã. Deus derrama no coração do nosso pastor esse tema em um tempo em que nós precisamos muito ouvir e aprender e relembrar sobre essa questão. Resiliência é uma palavra não muito conhecida, e eu gostaria de especificar aqui algumas coisas. Na verdade, resiliência é um termo que vem da física, e ela descreve a capacidade de um objeto voltar à sua originalidade após ele ter sido submetido a uma deformidade extrema. Vou repetir. Resiliência é a capacidade que um objeto tem de voltar à sua originalidade após ele ser submetido de forma extrema a uma deformidade. Exemplo, essas borrachinhas que a gente pega e amarra dinheiro, quando você a estica ao extremo e a solta, e ela volta para a sua originalidade, para a sua normalidade, você exerceu sobre essa borracha a resiliência. É interessante que a psicologia toma esse termo e toma a sua definição e traz para a minha vida e para a sua vida de ser humano. E aí então nós podemos responder à pergunta: o que é um ser humano resiliente? E a psicologia vai definindo isso para mim e para você. E eu quero lhe dar aqui algumas definições. Um ser humano resiliente é aquele que passou por um abuso muito grande na vida. Ele poderia ficar onde estava, mas ele é reerguido e retoma a vida.
Um ser humano resiliente é aquele que passou pela maior humilhação da sua vida. Ele poderia ficar onde estava, mas ele é reerguido e retoma a vida. Um ser humano resiliente é aquele que perdeu na sua vida aquilo que ele mais amava e prezava, aquilo que ele mais dava valor. Ele poderia permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, mas ele é reerguido e retoma a vida. Um ser humano resiliente é aquele que experimenta a maior decepção que a sua vida pode suportar, que os seus sentimentos podem conter. Ele poderia permanecer do mesmo jeito, na mesma situação, mas ele é reerguido e retoma a sua caminhada. Um ser humano resiliente é aquele que se sentiu o pior ser humano do mundo, porque errou quando não podia errar, porque falhou quando não poderia falhar, porque todo mundo estava acreditando e confiando que ele conseguiria, que ele não desistiria, que ele permaneceria, mas ele falha, ele erra, ele decepciona, e ele se sente o pior dos seres humanos. Ele poderia permanecer e ficar do mesmo jeito, da mesma forma, mas ele é reerguido e retoma a vida. Um ser humano resiliente é aquele que teve os seus sonhos e felicidades roubadas, por qualquer motivo ou situação que a vida lhe trouxe. Ele poderia permanecer do mesmo jeito, mas ele é reerguido e retoma a sua vida. Um ser humano resiliente é aquele que foi pego de surpresa na vida e pela vida, na adversidade, em obstáculos, em pressões iminentes, e ele poderia ficar do mesmo jeito, na mesma situação, mas ele é reerguido e retoma a vida. Enfim, um ser humano resiliente é aquele que passa por tudo. A sua vida é um turbilhão, mas ele prossegue e vence com a força que Deus dá. Amém? Isso é resiliência. Isso é o que se aplica à minha vida enquanto ser humano e à sua vida. Agora, quando a gente se volta para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aqui de forma muito simples, explícita, transparente, os discípulos de Jesus, após a sua morte e ressurreição, tendo que trilhar esse caminho da resiliência. Eles precisam fazer isso, eles precisam entender isso, eles precisam vivenciar isso. E vemos aqui então 4 verdades absolutas sobre essa questão resiliência. Mas antes, me deixe lhes dizer aqui 2 coisas importantíssimas que Cristo usa para que aqueles discípulos, aqueles homens sujeitos a tudo assim como eu e você, o que ele usa para facilitar esse caminho de retorno, esse caminho de trilhar na resiliência? Primeiro, Jesus ele escolhe um local de tratamento, um local que fosse relevante para os discípulos, que significasse alguma coisa para eles, e esse local é justamente a Galileia. É nesse lugar que Jesus faz grande parte dos seus milagres, é aqui que Jesus se manifesta aos discípulos, é aqui que as multidões seguem a Jesus, e esse lugar, a Galileia, era o local de referência. Para vocês terem uma ideia, à luz de Marcos capítulo 16, versículo 7, e esse capítulo vai tratar da ressurreição de Jesus, quando Maria Madalena, Salomé e a outra Maria vai até o sepulcro, no domingo, para ver se Jesus ainda estava lá, para passar as especiarias, elas observam e vê que o túmulo estava aberto, a pedra havia sido removida, então elas olham lá para dentro e é recebida por um anjo. O anjo diz o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? Porque vocês procuram aquele que está vivo no lugar de morte. E aí, em Marcos 16, versículo 7, o anjo diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. O primeiro verso do texto que lemos, João 21, vai dizer o seguinte:
Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou seja, o mar da Galileia. Então Jesus escolhe aqui um lugar de tratamento, um lugar específico, um lugar que fosse propício para falar de quê? De resiliência. A segunda coisa que nós vemos, antes de entrarmos aqui nas verdades da resiliência, é que de uma pesca frustrada e uma conversa na praia com Jesus, eles vivenciam essa verdade. Ou melhor dizendo, eles vivenciam essas verdades. Então Jesus escolhe um local, Galileia, e logo em seguida, de uma conversa, de um bate-papo, de uma orientação e de tudo que acontece dentro desse contexto, os discípulos é conduzido à resiliência de vida. E eu quero aqui então partilhar a primeira coisa com você. Do verso 2 ao verso número 7, nós temos a primeira verdade sobre resiliência, e anote aí no seu coração. É a seguinte: o tempo de não se envolver havia acabado. Quem tem chamado tem responsabilidade. A primeira verdade que Jesus ensina, explica, mostra, revela, chama à tona, fala novamente aos discípulos é o seguinte: olha, o tempo de vocês de não se envolver acabou. Para com esse negócio. Chega. Basta. Eu preciso que vocês se envolvam. Acabou esse negócio. Quem tem chamado tem responsabilidade. Todos eles tinham chamado. Enfim, todos eles possuíam as suas responsabilidades. É interessante que quando eles vão a Galiléia, me parece que por um momento eles se esquecem de tudo aquilo que eles haviam ouvido e visto a respeito de Jesus. Parece que por alguns instantes eles ignoram as mensagens que eles ouviram de Cristo. Eles ignoram os ensinamentos para uma vida melhor. Me parece que eles se esquecem dos milagres que Jesus opera de forma magnífica diante dos olhos deles. Parece que eles se esqueceram das experiências pessoais que cada um viveu a partir do momento que foi chamado por Cristo. Me parece que eles ignoram o chamado que receberam do próprio Jesus para segui-lo de perto e constantemente. A primeira verdade que Jesus ensina sobre resiliência para eles é o seguinte: o tempo de não se envolver acabou. Chega. Basta. Quem tem chamado tem responsabilidade. Por que Jesus escolhe a Galileia de forma tão especial? E eu vou citar um texto muito importante. Lucas capítulo 5, depois você leia do capítulo 1 até o verso de número 11. Lucas capítulo 5, verso 1 a verso 11. Dos versos 2 a 7, nós vemos que eles decidem pescar e passam a noite inteira fazendo a mesma coisa, porém não conseguem pegar nada. E aí então, com base em uma ordem de Jesus da praia, eles lançam a rede do lado direito. E eles conseguem pegar então grande quantidade de peixe. Isso aqui já havia acontecido. No primeiro contato desses homens com Jesus, em Lucas capítulo 5, a mesma coisa acontece. Jesus havia saído de casa, estava às margens do mar de Tiberíades, da Galileia ali, e a multidão estava junto. E ele, percebendo a multidão, vê um barco, que as redes haviam sido tiradas, e o pescador estava lavando as redes, era o barco de Pedro. Ele entra nesse barco, se vira para a multidão, prega a multidão, e Pedro está ouvindo. Quando Jesus termina de ministrar, diz a Pedro: Pedro, chama todo mundo e vamos pescar. E Pedro diz o seguinte: Senhor, nós passamos a noite pescando, nós acabamos de lavar as redes, como o Senhor viu, na hora que o Senhor estava pregando, ministrando a multidão, mas já que o Senhor está falando, já que é sobre a tua palavra, nós vamos. E aí o que acontece? Pedro pega todo mundo, pega esses discípulos, vão pescar num lugar muito distante. Quando joga a rede, Jesus pede, puxa, e eles puxam e veem uma enorme quantidade de peixes. É como se Jesus estivesse os lembrando do momento em que os chamou.
É como se Jesus estivesse trazendo à tona: olha, está vendo? Isso já aconteceu há 3 anos. Quando eu os encontrei, quando eu os chamei, isso permanece, isso é sério, isso é verdade, isso é real. Então, por isso, preste atenção: o tempo de não se envolver na minha obra, no meu evangelho, com o meu reino, acabou. Chega! Chega de não fazer nada. Acaba com esse negócio. Quem tem chamado tem responsabilidade com aquele que o chamou. Amém? Diante desse fato, os discípulos ouvem a palavra, no contexto de Lucas 5, testemunham o milagre de Jesus e recebem um chamá-lo para segui-lo e o segue. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, que se encontra dos versos 8 até o verso de número 14. 21, que nós lemos, do verso 8 ao 14. A segunda verdade é a seguinte: Jesus continua suprindo as necessidades naturais. Se o tempo de não se envolver havia acabado, porque quem tem chamado tem responsabilidade, Jesus mostra para eles mais uma vez que as necessidades deles seriam supridas. Não pegaram nada. Jesus diz: lança a rede do lado direito. Eles lançam, pegam uma quantidade enorme de peixes, quase que as redes se rompem. João diz assim: é o Senhor. Pedro se lança no mar, chega primeiro, depois todo mundo chega, e quando eles chegam na praia, o que eles encontram? 3 coisas importantíssimas, que quando a gente passa pelo texto a gente não dá valor, mas isso aqui é a descrição exata do suprir de Jesus das necessidades pessoais desses homens. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês foram para a noite pescar, não pescaram nada, e só tem peixe aí porque eu dei uma ordem, para que vocês entendam e saibam que eu sou o Senhor. E mais, eu vou continuar cuidando das necessidades de vocês, porque eu dei um chamado, e eu vou honrar esse chamado que eu dei, mas as necessidades de vocês, o que vocês se preocupam o tempo inteiro, eu cuido, eu continuo cuidando. Fica comigo e faz aquilo que eu mandei vocês fazerem. Que 3 coisas são essas? Simples, mas olha o valor disso. Quando eles chegam na praia, o que eles encontram? Uma fogueira, peixes na brasa e pão. Quando eles chegam da praia, eles trazem com eles uma quantidade imensa de peixes. E ainda na praia, ainda no mar, eles pegam uma quantidade imensa de peixes, porque Jesus assim os ordena. Uma noite cansados, sobrecarregados, Jesus salva aquela pesca, e quando eles chegam, tem uma fogueira quentinha, tem um pão esperando, tem um peixe na brasa, e eles são alimentados. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles e diz para nós nessa noite: o tempo de ficar sem fazer nada acabou. Quem tem chamado tem responsabilidade. E mais, quem cuida das suas necessidades sou eu, o teu Deus, o teu Senhor. Então vem e faz aquilo que eu te pedi para fazer. Amém? Amém? Está duro o discurso? Pouquinho, né? Mas foi para mim também. Terceira verdade, e última, para a gente orar, renovar as forças, renovar a aliança e continuar a nossa caminhada com o nosso Senhor. A terceira verdade está nos versos 15, 16 e 17, quando Jesus trata exclusivamente com Pedro. E quando ele trata de Pedro, ele atinge os outros, porque Pedro era o líder dos discípulos, e Jesus sabia disso.
Do verso 15 ao 17, a terceira verdade, eu quero lhes falar aqui sobre ela. Nesse caminho da resiliência, a terceira coisa que nós precisamos entender e não esquecer é que Jesus continua tratando as feridas da alma. Amém? Jesus continua tratando as feridas da nossa alma. Há quem diga que esses versos em que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava, tem a ver com Lucas, capítulo 22, do verso 54 a 62. O que acontece aqui nesse contexto? Jesus, ele anuncia a sua morte, diz, olha, eu vou partir, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. E Pedro, então, toma a frente e diz assim, Senhor, eu vou com o Senhor para a morte, eu vou para o Senhor para a batalha, eu vou com o Senhor para a guerra, eu vou com o Senhor para onde o Senhor quiser, para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. E aí nós conhecemos essa conversa de Jesus com Pedro, e Jesus diz o seguinte, olha, tu não vai não, porque Satanás está de olho em você, e ele quer te ceifar, mas eu clamei ao Pai em teu favor, e você está falando daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece, daquilo que você não é capaz de fazer, e para que você saiba que isso é verdade, que eu estou te falando, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes ainda, hoje. E aí a continuidade de Lucas 22, 54 a 62 é justamente isso. Jesus é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, e Pedro começa a olhá-lo de longe. Ele chega no pátio da casa desse homem, fica ali, ele é reconhecido por uma serva. A mulher diz, você é um deles. Ele diz, está maluca, sou não. Tinha um lugar de aquecimento, uma fogueira, ele chega perto da fogueira, o homem olha para ele e fala assim, você é um deles, que você é Galileu. E Pedro diz, não sou, está errado, está louco. E 1 hora depois, diz o texto, um outro homem olha para ele e fala assim, rapaz, você é um discípulo desse cara que está aí dentro, estou reconhecendo você. E ele diz que não. Quando ele diz não, o galo canta. E quando o galo canta, ele olha para o lado. E Jesus está sendo retirado da casa do sumo sacerdote para ser levado por Sinédrio, para ser julgado. E diz que nesse momento que o galo canta, o olhar de Pedro se choca com o olhar de Jesus. E ele se lembra da mensagem que Cristo havia deixado a ele, naquele mesmo dia. E diz o texto, verso de número 62, de Lucas capítulo 22, que Pedro sai dali e chora amargamente. Não é um choro comum, não é um choro normal, é um choro amargo de alma. Terceira verdade, nesse caminho da resiliência que Deus quer que nós aprendamos, é que Jesus continua tratando as feridas da nossa alma. Pedro se assenta na areia da praia junto com Jesus, com a alma amargurada, envergonhado por ter negado a Cristo, decepcionado com ele mesmo por ter abandonado os discípulos, querendo muito uma nova oportunidade de provar que ele poderia fazer diferente. Ele senta ali na beira da praia junto a Jesus com toda a culpa do mundo. Como Jesus o trata? Como Jesus lidar com isso? Como Jesus trata de Pedro? Como Jesus conduz Pedro no caminho da resiliência? Primeiro, com misericórdia. Jesus é o máximo. Jesus é demais. Segundo, colhendo de Pedro a verdade. Esses versos de número 15, 16 e 17, diz que Jesus, sentado do lado de Pedro, olha para ele e pergunta, você me ama? E a palavra que Jesus usa aqui no grego é ágape, amor incondicional. Você me ama incondicionalmente, Pedro? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo, com a palavra grega usada para amigo, philos. E Jesus pergunta pela segunda vez, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor de amigo. E na terceira vez, Jesus muda a palavra, olha para ele e fala, você me ama com amor de amigo, então é isso que você está me dizendo?
E Pedro se entristece porque Jesus pergunta pela terceira vez, mas responde agora e diz: sim, Senhor, eu te amo com amor de amigo, o Senhor é o meu melhor amigo. Como se dizendo para Jesus: eu ainda não te amo de uma forma incondicional, mas vou amar, eu vou aprender. Pedro é curado, é tratado na alma. Olha a diferença de um homem que diz: eu vou morrer com o Senhor. Jesus fala: mentiroso. E olhando nos olhos de Jesus, e Jesus pergunta: você me ama então como amigo, não incondicionalmente? Ele fala: é isso aí, Senhor, eu preciso aprender a te amar incondicionalmente. Pedro consegue? Sim. Veja o livro de Atos, que você vai ver o que era amor incondicional em relação a Jesus. Pedro aprendeu a lição. Pedro foi restaurado. Amém? Então vou repetir, para a gente fechar e orar. O caminho da resiliência para mim e para você ele está fundamentado em 3 verdades. Primeira, o tempo de não se envolver com as coisas de Deus acabou. Quem tem chamado tem responsabilidade. Segunda coisa, não tenha medo. Jesus continua suprindo as suas necessidades. E terceiro, Jesus continua tratando as feridas da nossa alma. Amém? Você crê nisso? Você quer isso para a sua vida? Então feche seus olhos, em nome de Jesus, e nós vamos orar ao nosso Senhor. Enquanto uma canção é dedilhada aqui no teclado, eu queria que você estivesse fazendo uma oração pessoal, sua, de tudo que a gente ouviu aqui nessa noite, sobre a resiliência. E eu queria fazer aqui algumas perguntas a você, que está aqui conosco, e você que está em casa nos assistindo. Como anda o seu chamado? O que você tem feito com aquilo que Jesus lhe deu? Você se lembra do dia em que você foi chamado pelo Redentor da sua vida? Você se lembra aquele dia em que tu se entregou a Ele e o recebeu como Senhor e Salvador? Tu se lembra das coisas que Ele disse a você e que Ele te prometeu que faria através da sua vida, exercendo na sua vida autoridade e poder, porque Ele é Deus e pode fazer isso? Tu se lembra do chamado que tu recebeu do Senhor? Se lembra do teu chamado? O que você está fazendo com Ele? Segunda coisa, está com medo de quê? Está com medo de quê? Jesus é aquele que supre as nossas necessidades, e Ele sempre vai suprir. Qual é o teu medo? Que medo é esse? De quê? Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Terceira pergunta, a alma está ferida? A alma está machucada? A alma está dilacerada? A alma está manchada? Jesus tem a cura, trazendo perdão e recomeço para a minha vida e para a sua. Amém? Eu quero convidar você a declarar a Jesus o que você quer nessa noite. O que você quer? Você quer o caminho da resiliência? Esse período pandêmico mexeu com todos e muita coisa parou. E é bem provável que muito da tua vida tenha parado, mas hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de renovar votos. Hoje é dia de colocar chamado diante do Senhor e falar: Deus, cuida, eis-me aqui, estou aqui para que o Senhor faça e haja do jeito que o Senhor quiser. Hoje é dia de apresentar a alma e dizer: cura porque está machucada, cuida porque eu preciso de cuidado. E se você entende isso, se você quer o caminho da resiliência, se você quer esses princípios aqui, fica de pé onde você está para que a gente ore. Eu quero que você consagre a sua vida ao Senhor. No momento que você se colocar de pé, você está consagrando a sua vida ao Senhor.
e dizendo: eu quero isso. Eu quero consagrar o chamado que o Senhor me deu. Eu quero continuar dependendo do Senhor, porque o Senhor é quem supre a minha vida. Senhor, eu estou machucado, eu não sei por onde começar, mas eu te ofereço a alma para que o Senhor cure e me dê tudo isso, assim como o Senhor fez na vida de Pedro. Você quer isso? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus, para que a gente ore pela sua vida. Costumo dizer: não levante porque as pessoas estão se levantando, não. Levante porque você entende a seriedade disso. Você quer isso? Fique de pé. E nós vamos estar orando nesse momento. Você que está em casa, que está fazendo a sua decisão, você que está colocando aí no chat: eu quero isso também, eu preciso disso na minha vida, eu preciso dessa resiliência. Coloca aí no nosso chat. Em casa, aí onde você está, esteja fechando seus olhos e curvando sua cabeça. Nós vamos orar juntamente, em nome de Jesus. Santo de Israel, resiliência, sermos expostos a um extremo, e mesmo diante dessa extremidade toda, conseguir voltar à originalidade e prosseguir, permanecer, não parar, é o nosso desafio. Uma palavra nunca caiu como uma luva na nossa vida como essa. E nós te agradecemos porque na tua palavra nós encontramos os princípios que regem, as verdades que regem a resiliência. O Senhor fez isso aqui na vida dos discípulos teus, de forma muito específica também no último pedacinho aqui da vida de Pedro, que também alcançou a todos. Nós estamos em pleno século 21 e vivemos essa extremidade, essa pressão, isso tão grandiosamente em nossa vida. Mas nós reconhecemos nessa noite, estamos de pé por causa disso, porque temos um chamado e sabemos da nossa responsabilidade. Estamos de pé porque acreditamos que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Em terceiro, nós colocamos a nossa alma ferida, machucada na tua mão, que tem o remédio e o bálsamo, porque tu tem perdão e refrigério e cura para nós. E aqueles que estão aqui de pé nessa noite, na tua casa, na tua igreja local, aqui, Igreja Batista Betel em Pilar, e aqueles que estão em casa ajoelhando: Senhor, cuida de todos nós em nome de Jesus. E não nos deixe esquecer essas verdades, porque é só o início de uma caminhada que nós não sabemos quanto vai durar, mas nós sabemos que precisamos permanecer. Então, em nome de Jesus, repreenda toda a voz contrária a tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que faça florescer ainda mais, pelo poder do Teu Espírito Santo, essa mensagem no coração dos Teus filhos. Temos um chamado, temos uma responsabilidade. O Senhor nos suprirá em todas as nossas necessidades, e o Senhor continuará curando a nossa alma. Nós oramos ao Senhor e agradecemos por tudo, em nome poderoso de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Você pode se sentar, Pastor Efraim.